Olá, tudo bem? Quer aprender português de forma simples e funcional? Então, se inscreva aqui nesse canal, viu? Porque eu tenho muitas dicas para você. Você sempre teve aquela dúvida? Para que eu tenho que estudar vírgula, não é? Para quê? Bem, a vírgula, ela é um instrumento muito importante da língua portuguesa. A gente costuma não dar muita importância para ela e acha que é um sinalzinho qualquer. Mas a vírgula, hoje eu vou te provar que ela pode salvar a sua vida, viu? Pode sim. Bem, a vírgula é usada para evitar ambiguidades no texto, sabia disso? Ela é usada também como uma ferramenta para que nós possamos ser claros e também objetivos, e para que o nosso interlocutor, aquela pessoa que estiver lendo o nosso texto, entenda de forma bem clara o que a gente queria dizer. Olha só as confusões que o excesso da vírgula ou a falta dela pode causar. Vamos ver? Olha a placa nesse salão de beleza aqui, olha. Deixando você cada vez melhor. Aquela vírgula ali, será que está mostrando para o cliente a intenção que o dono daquele salão queria transmitir? Vamos pensar? Bem, se deixarmos a vírgula nesse lugar, é como se estivéssemos dizendo para o cliente assim, deixando você, então vou te deixar e vou ficar cada vez melhor. Então, deixando você e ficando de cá cada vez melhor. Então, a vírgula, nesse caso, ela não pode acontecer. E que pena, né? O dono desse estabelecimento aqui vai ter um prejuízo, porque quem entender, realmente compreender o uso da vírgula, não vai querer entrar nesse salão, não é mesmo? A vírgula também pode salvar a sua vida. Imagina no grupo do WhatsApp de uma família em que está todo mundo reunido e só falta o vovô para chegar para o almoço. E o neto, então, escreve assim, vamos almoçar, vovô? Mas não põe a vírgula. O vovô vai sair correndo, porque ele vai achar que o prato principal daquele almoço é o próprio vovô, né? Então, ninguém quer almoçar o vovô. Aqui a gente só quer chamar o vovô para almoçar. Então, aqui, a ausência da vírgula pode causar um desentendimento. É claro que eu dei um exemplo bem exagerado, mas na vida comum isso acontece muito. Às vezes uma pessoa esquece da vírgula ou exagera no uso dela e o interlocutor do lado de lá, né, principalmente nas mensagens das redes sociais, interpreta diferente. E muitos desentendimentos são causados pelo uso em excesso ou pela falta da vírgula. Então a gente tem que prestar muita atenção para se comunicar nas redes sociais ao usar a vírgula. Um outro desentendimento grave que pode acontecer pelo excesso ou pela falta da vírgula, vamos ver? Bem, imagina eu, professora de língua portuguesa, dando aula nas redes sociais, né, para os meus alunos, e alguém pergunta, professora, amanhã é feriado, vai ter aula? E eu respondo, não vai ter aula. Mas, por um descuido, né? Ou se fosse alguém que não entendesse muito bem do uso da vírgula, colocasse uma vírgula depois daquele não. O meu aluno leria assim, não, vai ter aula. E ele ia me achar uma professora muito autoritária, não é? Então, veja bem, o uso da vírgula, quando inadequado, ele pode causar no outro uma impressão até da minha postura. Sabia que a vírgula também pode decidir se você vai ganhar ou não uma herança? Isso mesmo. Olha só, tem um caso muito clássico, né, que muitos de vocês já devem conhecer, que é o seguinte, é uma história. Essa história ela acontece muito na vida real de uma outra forma, mas vamos ver essa aqui para ilustrar. A história é de um senhor já idoso, muito rico, que vivia sozinho há muitos e muitos anos e não tinha contato com seus parentes. Mas, né, já muito consciente de que a vida dele ia durar pouco, ele resolveu fazer o seu testamento e chamou o escrivão para fazer a redação
Mas o escrivão, gente, era péssimo em vírgula. Ele não colocou vírgula no testamento. Então, veja como ficou o testamento. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Vejam bem, tem 4 pessoas envolvidas nesse testamento. A irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres, porque ele era um homem muito caridoso e vivia ajudando os pobres, né, da redondeza onde ele morava. Então, como não tinha vírgula nesse testamento, na hora em que foi feita a leitura e que foram chamados os pobres da redondeza, o sobrinho, a irmã e o padeiro, cada um quis se defender. Quer ver como que a irmã leu o testamento? É claro, né? Ela sabia usar muito bem a vírgula e fez isso a seu favor, viu? Então ela leu assim, olha: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Então, o sobrinho, que era craque na vírgula, disse pro juiz assim: não, minha irmã leu errado. Eu que vou ler esse testamento conforme o meu tio queria escrever. E leu assim: deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. O padeiro também tinha estudado bastante, viu? E também era craque no uso da vírgula. Vocês estão notando que não só no uso da vírgula, mas de todos os outros sinais de pontuação, não é mesmo? O padeiro disse para o juiz: espera aí, eu acho que não era assim que estava escrito não. Deixa que eu leio. Então o padeiro pegou o testamento e leu de acordo com a interpretação dele. Veja bem: deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Então o padeiro, que tinha uma dívida bem alta para receber, porque né, o nosso velhinho que faleceu tinha um problema de memória e não lembrava de pagar a conta. Ele logo foi se defender e ficou muito bem feita a leitura dele, não foi? Mas entre os pobres, tinha um deles que lia muitos livros que esse senhor doava para ele. E na leitura, ele aprendeu a usar os sinais de pontuação, inclusive a vírgula. Gente, olha só, lendo, nós podemos aprender muito sobre as vírgulas. Então é muito importante ler, viu? Então veja como o pobre leu o testamento. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Aos pobres. Bem, e aí? Como que o juiz ia fazer? Vocês estão vendo então como que é tão importante o uso da vírgula e dos demais sinais de pontuação, não é? Isso quando a gente joga nas leis, nas interpretações das leis, nas mensagens de celular que a gente troca e de toda a rede social e muitas outras comunicações, né, que nós temos que exercer no dia a dia, é fundamental o uso da pontuação, porque através dos sinais de pontuação é que nós podemos deixar bem claro o que nós queremos comunicar. É como se os sinais de pontuação fossem uma ferramenta. Imagina bem eu colocando um parafuso numa parede e esse parafuso está bem difícil, né, de enroscar e eu não tenho a chave de fenda. Então eu vou deixar sem o parafuso mesmo. Mas aí não tem jeito de pendurar o quadro, não é? Então a vírgula e os sinais de pontuação são ferramentas que nós não podemos achar que são inúteis ou então que não faz diferença. Faz toda a diferença, até para você receber uma herança muito valiosa. Viu só como a vírgula é muito importante? E todos os sinais de pontuação também? Se você quer aprender um pouquinho mais, se comunicar com mais eficiência, ser mais claro na hora de falar,
na hora de fazer uma redação, na hora de mandar uma mensagem para a pessoa, né? Se você não quer que a pessoa que receber a sua mensagem ou ler a sua redação interprete de maneira errada o que você escreveu, e se você também não quer perder uma herança, se inscreva aqui no nosso canal e fique ligado aqui com a gente. Beijinhos e até terça!